vou mostrar aqui como que funciona o sistema de ordem de serviço. Vou entrar com o meu usuário, com a minha senha. O processo aqui do sistema de ordem de serviço, ele começa sempre com atendimento. Então eu vou criar um atendimento novo. Eu vou especificar qual é o cliente, no caso eu vou criar uma franquia nossa, GPI Informática. Automaticamente ele já reconheceu o produto que ele usa, que é o aplicativo Cisco, que é um dos produtos nossos. Mas como nós temos vários produtos, ele poderia ter selecionado qualquer um outro produto que ele tenha. Aqui a opção do menu do sistema que ele precisa de uma correção, então é o menu 251. Isso porque o menu no nosso sistema, ele é todo numerado, né? Então a gente faz essa especificação para ter uma identificação melhor. Quem é o solicitante? É o Paulo. O motivo do chamado, então a gente tem os cadastros de motivo aqui, ó, pode ser bug, melhoria, recurso novo, erro no banco de dados do cliente, negligências. Então aqui eu vou colocar como recurso novo que ele está solicitando. Essa continuação, se é uma continuação de um outro atendimento, ou se é um novo atendimento agora, então no caso vai ser um atendimento novo. Eu vou colocar a descrição do problema. Eu vou colocar lá, o cliente solicitou que precisa de um totalizador. Aí a descrição do problema, se esse atendimento eu vou passar para o pessoal do desenvolvimento ou não, ou posso colocar agora. Se eu fizer a importação, nós vamos a uma versão do LogMe em Haskell, que é gravado, monitorado o chat e atendimento. Então eu posso monitorar e jogar o conteúdo da conversa aqui no chat, ou quando eu faço a importação do sistema do LogMe, ele carrega automaticamente esses campos, e aqui ele é especificado a data de abertura, o tempo de espera que o cliente ficou, então são dados relativos à parte de atendimento. Aqui embaixo eu tenho os últimos chamados ocorridos do Paulo, da franquia, que eu posso navegar sobre eles. As últimas solicitações que ele teve aqui, as últimas ordens de serviço realizadas e como que o Paulo está classificado. No caso aqui ele é uma franquia. Eu posso pesquisar a qualquer momento os aplicativos ou, enfim, gerar o primeiro chamado aqui. Ele pode ser aqui por telefone, por remoto, por chat ou presencial. No caso aqui eu vou especificar que foi por chat, Depois que foi feito o primeiro chamado, ele pode ou não virar uma solicitação. Aí eu vou criar uma solicitação nova. Qual que é o motivo da solicitação? Então eu vou colocar aqui que seria um recurso novo. Qual que é o cliente? Vai ser GP Franquia. Quem solicitou? O Paulo. O e-mail do Paulo, se ao término da finalização ele vai disparar um e-mail automático ou e-mail opcional, apesar que se lá no cadastro de cliente tiver um e-mail, automaticamente ele recebe um acompanhamento da ordem de serviço. E qual que é o programador que vai executar essa atividade? Aqui no caso eu vou colocar aqui que vai ser o Felipe. Qual que é a prioridade que vai ter esse chamado? Alta, média, baixa ou na próxima versão. Então vou colocar aqui prioridade média. E quando o programador for começar a trabalhar, ele vai inserir as horas de trabalho aqui, que no caso eu não posso inserir porque o meu usuário não permite. E aí na próxima sprint ele vai especificar as horas de trabalho. Aí ele pode informar as descrições do problema aqui, Se for, no caso lá eu não salvei a informação, mas aí eu poderia vincular o atendimento aqui, o que seria, Então, cliente solicitou um totalizador no relatório. A descrição do problema, solicitação enviada para próxima sprint. E aí aqui se tiver cancelado ou não, e se essa informação aqui vai entrar, o que vai ser discriminado na próxima release, que é uma informação que vai ser colocada lá no site, onde o usuário pode acompanhar o que está vindo na próxima release. Eu posso gerar uma ordem de serviço a partir daqui.
né? E aí ele vai carregar todas as informações, observações. As horas estimadas, ó, ele vai gastar 2 horas para fazer esse serviço, né? O Felipe. E aí eu vou inserir as horas trabalhadas aqui. Depois de registrado, a gente vai fazer as gerações da sprint. Então ele vai gerar uma sprint nova. Eu vou abrir aqui pegar uma sprint antiga aqui, ó. Então isso aqui foi o que gerou na sprint antiga, né, do dia 13 do 12 a 23 do 12. 8 horas por dia, 9 dias úteis, 4 pessoas na equipe, que vai dar 288 horas, né, da sprint. Ela é uma sprint que foi realizada, né, então tem 200 horas, e horas trabalhadas gerou 209 horas. E aí aqui a gente vem verificando cada uma das sprints. Vou pegar aqui, por exemplo, a gente tem as legendinhas aqui, né? Então, pegar aqui, por exemplo, ó, a sprint, essa sprint aqui, o usuário Paulo, quem executou foi o Contel, foi estimado 4 horas, ele gastou 4 horas e 58. Então está aqui a descrição do problema, correção do mapa resumo do ECF, quando o cliente faz desconto, tá? Então ele especifica aqui, né? Aí ele dá um exemplo. A solução, adicionado procedimento para gerar o arquivo, né? E essa descrição da release é o que vai para o usuário que a gente pode estar especificando. Depois de montada a sprint, a gente tem os controles de versões. Então eu vou pegar aqui o aplicativo 3, vamos pegar aqui a última versão. E aqui o que está indo na versão atual, versão 149, né, que foi compilado dia 13 do 6 às 8h48. Então todos esses recursos aqui estão indo na próxima versão. Então a gente tem um controle da versão do que está indo para cada um, né? E com base nisso daqui a gente consegue extrair os relatórios de tempos. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, dentro desse período aqui, ó, do dia 15 de janeiro a 14 do 7, ó, foi gerado 2.085 horas de trabalho a um custo de R$31 mil, ao preço de comercialização de R$51 mil. E aí a gente tem todas as ordens de serviço geradas no sistema. Quando eu peço a impressão, que aí eu começo a tirar uma estatística, eu vou pedir aqui, por exemplo, um relatório geral. Então eu tenho aqui no relatório geral, lá, ó, Cisco, solicitante Marcelo, né? E aí aqui o conteúdo do problema, lá, você poderia dar uma analisada no e-mail, fazer contato com o Sr. Wagner, no Lencop, fazer avaliação. Isso aqui foi um e-mail que foi enviado, ela copiou o e-mail, jogou, e aí ele vai gerando, né, ó, o conteúdo de todas as OS. Aqui eu posso pedir por cliente, né? Então aqui vai sair cliente por cliente, um relatório. Vamos virar a página aqui, ó. Olha lá. Então eu tenho todos os relatórios cliente por cliente. Bom, aí aqui ele vai dar um resumo, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, aqui ele vai dar o resumo de todos tudo que aconteceu, ó, TIOX, tal, aconteceu essa ordem de serviço, depois tem essa ordem de serviço, então ele vai resumindo ordem de serviço por ordem de serviço, quanto custou cada ordem de serviço, quanto foi cobrado cada ordem de serviço, né? O interessante aqui, vou pegar aqui, por exemplo, resumo por cliente também, ó, que é interessante, ó. Então os que está em vermelho os que tiveram a ordem de serviço, o preço de custo maior do que o valor que eles pagam. O que está em azul, ok? Então, por exemplo, o Blackout, né, ele paga R$ 191 e custou R$ 44. RG Calçado paga R$ 236 e custou R$ 43. E os que estão em vermelho os que ficaram negativos. Esses que estão em vermelho aqui estão com valor zero, são clientes que não pertencem a nós, pertencem à franquia, então por isso que eles estão com valores zerados. Mas aí eu consigo ter um apontamento, né, do cliente, quanto que ele paga por mês, qual é o tempo gasto com ele, né, e quanto custou o chamado dele. Agora, o mais interessante, que é o que eu uso bastante, é o resumo por motivo. Então, no resumo por motivo, eu consigo saber recurso novo. Então, nós gastamos 1.500 horas, né, desenvolvendo recursos novos. Melhoria, 303 horas. Quer dizer, a gente tem um índice de inovação bastante grande.
né? Bug, que é o terceiro item do sistema, nós gastamos 120 horas corrigindo bugs. Implantação de sistema, recurso novo, e aí ele vai dando tópico por tópico aqui, ó, né? Eu posso desdobrar o sistema de motivos também por departamentos. Então eu quero saber aqui